Olá, seja bem-vindo ao novo vídeo no canal. Meu nome é Gerson, sou MVP Microsoft e hoje nós vamos falar sobre a revolução das matrizes dinâmicas no Excel, como elas mudaram profundamente o motor de cálculo, a forma de como escrevemos as fórmulas no Excel e também funções que eram mais complexas, hoje é muito mais simples e fáceis de criar. Vem comigo então na tela e vamos entender o que são essas matrizes dinâmicas no Excel. Então olha só pessoal, já deixei na tela aqui para vocês entenderem na prática o que são essas matrizes dinâmicas que surgiram já na atualização de 2018 no Office Insider do Office 365 e que mudam completamente, né, a forma de como a gente trabalha com fórmulas e motor de cálculo do Excel. Para começar, olha só, se a gente fosse na versão antiga aqui, digitar aqui uma referência do intervalo numa célula, se eu pegar aqui igual, né, vou botar um arroba para... O arroba é para usar a forma antiga, tá? Só para mostrar para vocês. Se eu pegar um intervalo aqui, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar um valor. Então isso aqui, quando não eram as matrizes dinâmicas, é o que retornava. Ele não consegue devolver um intervalo aqui para uma célula. Ou seja, as fórmulas tinham que ter um resultado de valor único e não um intervalo. E agora essa regra mudou. Então olha só, se eu pegar aqui igual e mudar aqui, selecionar este intervalo aqui e dar um Enter, percebam que ele fez uma cópia, basicamente um espelho daquilo que eu comecei a digitar, que eu selecionei. Então percebam que eu tenho aqui esse intervalo que eu selecionei, ele despejou esse resultado aqui nesse intervalo de células. Então é isso que suas matrizes dinâmicas funcionam. Eles utilizam as células vizinhas, tá, para ir complementando o despejo dessas informações, não precisando mais utilizar somente um valor para uma única célula. Aqui é um pouco mais simples esse exemplo aqui, mas a gente vai evoluindo para vocês entenderem como é que muda bastante coisa. Outro exemplo, eu posso pegar simplesmente uma coluna e dar um Enter, que ele vai pegar e despejar nesse formato. E também o mais incrível que é o quê? Então vamos supor que eu tenho aqui meu preço unitário e quantidade, o que a gente faria, né, para pegar fazer tudo ao mesmo tempo? A gente tem que fazer numa célula igual este vezes esse, fazer o quê? Do clique arrastava para baixo, certo? É o que a gente fazia. Agora, olha só, em uma única célula, a gente consegue fazer isso de forma automática. Se eu pegar igual, fazer este intervalo aqui, vezes esse intervalo aqui, vou dar um Enter aqui e olha só o que acontece. Ele já fez de forma dinâmica e automaticamente para todas as linhas desse mesmo intervalo que eu selecionei. Tá? Então, olha só, ele já fez aqui para todas elas. Então a gente não precisa clicar, né, aquela alça de preenchimento aqui para arrastar. Ele faz isso de forma automática e sempre dinâmica. Então se eu alterar algum valor aqui, ele vai alterar aqui de forma automática. E também percebam que a gente digitou em uma única célula esse valor aqui, essa forma. Então desse intervalo ele vai fazer para o intervalo que tem esse intervalo aqui, dessa matriz. Ok? Se eu clicar nas células abaixo, tá, nas adjacentes, pode ser, percebam que ele ficou aqui em uma cor mais cinza, né? Não ficou com uma cor normal, que nem é aqui, que é preto, tá? Ficou um cinza aqui. Isso acontece por quê? Porque eu não posso editar a fórmula do que está dentro de uma matriz, sempre na célula original onde eu digitei aquela fórmula. Então, se eu vir aqui, ó, digitar qualquer coisa aqui, teste, ó, ele vai dar erro aqui. E o que é esse erro, tá, pessoal? Vamos lá, eu fiz até um exemplo aqui ao lado, né? Então, o que acontece? Se eu pegar aqui igual, selecionar esse intervalo de colunas, ok, ele vai funcionar, certo? Agora, se eu pegar e selecionar todo esse meu intervalo aqui, vou dar um Enter, percebam que exibiu aqui um erro de despejar. O que é esse erro de despejar? Esse erro que acontece quando ele tenta despejar informações, mas tem alguma célula com algum valor impedindo aquele despejo. Ou quando o intervalo é muito maior do que o limite de linhas do Excel. É muito difícil acontecer, mas pode acontecer. E também pode acontecer se você utilizar um aleatório entre com sequência, onde o Excel não consiga entender o tamanho de um resultado de uma matriz, algo mais meio louco, né? Mas acontece também, tá? Mas principalmente ele vai acontecer dessa forma aqui, que é o quê? Tem escrito um texto, né? Um texto aqui, e ele tenta despejar essa informação, só que tem uma célula com um valor aqui no meio dessa matriz, que a gente consegue perceber nesses pontilhados em volta. Então,
percebam que ele tenta despejar aqui e não consegue porque tem alguém aqui ocupando espaço nela para despejar. Então, se eu deletar essa informação, ele consegue agora despejar este valor. Ok? Então, para começar, o erro que pode acontecer e como é que funciona. Quando surgiram essas funções matriciais, essas matrizes dinâmicas, então ela começou aqui introduzindo algumas funções, que é o filtro, a matriz aleatória, o sequência, o classificar por e também o único. Depois surgiu também o procx e o correspx. Deixa eu até corrigir o correspx. Não que as duas sejam matrizes, funções de matrizes dinâmicas, mas ela tem comportamento que você pode trazer mais de um resultado, né? Não precisa ser uma célula única. Então ela sim já vem com esse motor de cálculo, né? Esse comportamento de matrizes dinâmicas. Legal? Então basicamente foram aqui 6 novas funções que simplesmente só essas 6 aqui já ajudam muita coisa e facilitam e muito no dia a dia. Algo que era muito difícil de fazer, agora se torna até trivial. Um exemplo, a função único. Então percebam aqui que, se a gente vir aqui a função único, então, por exemplo, de contar distintos, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, eu quero simplesmente os valores únicos de uma lista, que tem valores repetidos, temos régua 2 vezes, né? Temos, deixa eu ver, caneta 2 vezes e assim por diante. Então, unicamente se eu digitar igual único e selecionar esse intervalo aqui, ele simplesmente retorna aqui, ó, o valor único para mim, né? De uma forma muito simples e muito fácil. E também eu posso classificar esses valores aqui. Então eu posso usar igual classificar, que é uma função nova também. Então eu posso classificar tanto utilizando o único junto, aninhando a função, ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, né, e colocar essa hashtag aqui, né, no final, ou cerquilha, que alguns falam, e vir aqui, ó. Então, classificar, eu já estou classificando esse resultado aqui. Logicamente, também, eu poderia vir aqui simplesmente classificar único, aninhar tudo essa função aqui, tá? A gente também pode fazer nesse formato sem precisar usar auxiliar. Eu já vou falar para vocês sobre o hashtag, o que ele faz aqui nas funções matriciais. E se eu quero contar, né, igual contar valores, ó, contar valores, conte valores. Quantos valores são únicos, né, que eu tenho aqui numa lista? Então eu posso usar conte valores com único. Então vem aqui, eu quero contar valores dentro dessa matriz aqui, ó. Então isso aqui me gera uma matriz, ó, F9. Então que ele tem 4 valores, então eu vou contar quantos valores. Ele vai me retornar aqui 4. Muito bem, ó. Tá? Então, contar quantos valores distintos temos numa lista. Legal? Então, esse aqui é uma das novas funções, que é o classificar, a opção único. E também falar para vocês que a gente pode aninhar essas funções novas com funções antigas, mantendo esse comportamento de matrizes dinâmicas. Olha só, né, como uma fórmula já que existia no Power BI, agora... no Excel. Como essas fórmulas aqui no Excel já existiam e elas agora têm esse comportamento de matrizes dinâmicas, que no exemplo temos o PROC-V. Então, olha só, se eu pegasse aqui simplesmente um PROC-V e quisesse trazer alguma informação, o que eu faria? Igual PROC-V. Então, eu quero procurar o lápis. Aonde que eu quero procurar? Eu quero procurar aqui, né? Então, eu sempre tenho que estar na esquerda, o PROC-V. Ponto e vírgula, e ele sempre me pede um índice da coluna que eu quero retornar. Então, eu sempre posso retornar uma só, né? Então, eu quero retornar, por exemplo, a quantidade. Então, eu vou botar aqui a coluna 3 dessa matriz. Ponto e vírgula 1 aqui, né? Para verdadeiro e Enter. Então, ele me retornou 10 aqui, que é o lápis. Então, se eu botar aqui papel A4, vai ser 15. Opa, aqui é 0, desculpa. Botei aqui para que ver, aqui é 0, né? Aqui é falso. Tá? Então, papel A4, 5. Beleza, mas se eu quisesse retornar, então, a quantidade e o preço unitário também, então eu teria que fazer outra fórmula aqui ao lado, certo? Mas olha só que legal que a gente pode usar, né, uma matriz dentro de um PROC-V. Então, olha só, se eu pegar aqui igual PROC-V, então eu quero procurar papel A4, aonde eu quero procurar nessa matriz aqui. Dentro dessa matriz aqui, qual índice da coluna? E é legal que eu posso agora selecionar mais de uma. Eu quero trazer preço unitário e quantidade. Então, olha só, eu vou abrir aqui chaves
Então eu quero o quê? Eu quero o preço unitário, que é o 2, e coloco o quê? Ponto e vírgula, olha só. E o 3 também. Então fecha as chaves, ponto e vírgula, e coloco o 0 aqui e fecha parênteses e Enter. Então ele me retornou, né, de uma única vez, olha só, papel A4, ele trouxe aqui o 11,50 e o 5. E olha só que interessante, a gente pode, dentro dessas matrizes aqui também, ao invés de ser na vertical, a gente pode retornar na horizontal. Então olha só, se eu pegar aqui igual PROC-V, quero procurar papel A4, eu quero nessa matriz aqui, procurar o quê? Eu quero retornar o quê? Vamos supor agora que eu quero retornar as 3 colunas. Então eu posso pegar aqui e abrir chaves, que eu quero 1, contra barra agora, tá? 2 contra barra e 3. Vou fechar as chaves, ponto e vírgula 0 e fecho parênteses e agora Enter. Então ele me retornou aqui ó, o produto, o preço e a quantidade dessa matriz numa única fórmula. Então, cara, é simplesmente sensacional. Então se eu pegar aqui, ó, colocar lápis, ele vai me retornar. Eu posso tanto na vertical como na horizontal. Uma única fórmula, sem precisar usar alça de preenchimento ou ficar digitando fórmulas em outras células. Legal? Então, é um exemplo aqui de como o comportamento das fórmulas mudou, né, com esse motor agora de cálculo aqui, o comportamento no formato de matrizes dinâmicas no Excel. Então, abre muitas possibilidades, né? Inclusive, ó, né, eu quero aqui arrumar, ó, eu quero arrumar isso aqui. Então, eles estão com espaço, eles estão com espaços extras antes, espaços extras no final, ó, né? Tem muitos espaços aqui. E existe a função arrumar. Como é que a gente faria isso? Ó? Igual a arrumar. Opa. Igual a arrumar. Então, eu faria isso aqui, ó. Vira aqui, aí agora você pega a alça de preenchimento e arrasta, certo? Funciona? Funciona. Mas olha só o comportamento agora de uma função que já existia no Excel, como ele mudou o comportamento de matrizes dinâmicas. Eu posso vir simplesmente aqui igual a arrumar, selecionar esse intervalo todo, fecha parênteses e Enter. Então, olha só, ele já utilizou as células vizinhas, né, como formato de matriz, que é onde tem esse quadrado azul aqui, conforme o que a gente digitou de intervalo na primeira célula. Então, ele está com comportamento de matriz dinâmica. A gente só digitou essa função aqui. O resto ele ocupou, né? Ele despejou essas informações. Legal? E também, outra coisa que é muito legal aqui dentro das matrizes dinâmicas é o hashtag, o operador hashtag, ou cerquilha, jogo da velha. Que, por exemplo, olha só, eu quero pegar aqui a quantidade de distintos, como eu já fiz antes. Ó, eu quero pegar aqui, então, o único desse intervalo. Então, ele me retornou aqui somente os valores únicos. Agora, eu quero classificar. Então, ó, igual classificar. Eu quero classificar quem? Eu quero classificar os distintos. Então, ao invés de usar o único aqui, o que é que eu vou fazer? Ó, vou pegar, clicar neste aqui e digitar aqui ó, o jogo da velha. Então, digitando o jogo da velha, ele sempre vai pegar o quê? Desse primeiro intervalo, ele vai pegar o jogo da velha até o final da minha matriz. Então, se eu tivesse uma matriz de 10 linhas e vai aumentando a matriz, ele vai aumentando aqui o classificar. Vou mostrar um exemplo prático. Ó. Digitou aqui, borracha. Então, se eu colocasse aqui mais um exemplo aqui de, sei lá, mochila. Eu não peguei no intervalo dos distintos, né? Poderia ter pego aqui, ó, mochila. Então, percebam que aumentou aqui o meu intervalo da quantidade de distintos, ele aumentou aqui meu classificar. Usando esse jogo da velha, então ele sempre vai pegar toda a matriz. Sempre toda a matriz. Então, eu peguei só o primeiro, referenciei a primeira célula e ele sempre vai pegar dessa célula em diante. Então, esse alinhado que a gente precisa. E outra coisa que é muito importante, interessante também, é que a gente pode usar essa opção desse jogo da velha aqui numa validação de dados, onde você precisa colocar os valores únicos lá na validação de dados e você também deixar o campo dinâmico. Então, olha só que legal. Então, se eu quero botar uma validação de dados dos produtos, que eu quero pegar desse classificado aqui já. O que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui em dados. Aqui em dados nós temos aqui a nossa validação de dados. O que eu vou fazer? Eu quero digitar esses produtos, né? Tem essa opção aqui. Então eu venho aqui em lista. E aqui em fonte vai ser o quê? Vai ser o E6 com o jogo da velha.
Vou clicar em OK. Então percebam que agora, ó, né, ele aumentou, ele já deixou aqui, inclusive de ordem alfabética, conforme está o classificado aqui. E se mudar o intervalo, ó, se eu pegasse aqui, pegar até o 15, que vamos pegar aqui, deixar o intervalo aqui. Eu tenho aqui, vamos pegar aqui um caderno. Percebam que mudou. Vou pegar um intervalo menor, né? Deixa eu pegar até o 14 só. Eita, fiz cagada aqui. B6. Não, o B6 até o B14. Aí. Tá? Então nós temos esse intervalo aqui. Ele classificou dinamicamente esse intervalo, que ele vai pegar sempre que aumentar esse intervalo aqui, ele vai classificar e vai incluir aqui. E vai incluir também na validação de dados, ó, que agora tem régua, tem a borracha e o caderno que a gente incluiu, de ordem alfabética. Então, esse jogo da velha, ele serve para a gente sempre referenciar uma matriz inteira. Tá? Então, eu pego somente uma célula e ele significa que sempre a matriz inteira, sempre o intervalo todo. Falando de operadores, nós temos o operador também do arroba. O que é o operador do arroba? Ele é uma interseção implícita que funciona da seguinte forma. Então, se eu simplesmente pegar um intervalo igual e selecionar um intervalo, ele vai pegar aqui para mim e retornar, né, conforme o comportamento de matriz dinâmica, ele vai me retornar essa lista da matriz que eu selecionei, do intervalo. Se eu colocar agora o arroba na frente, ele vai fazer o quê? Ele retornar só lápis. Ele só retorna um valor. Ou seja, colocando o arroba na frente de uma função, ele se torna uma função que não é uma matriz dinâmica mais. Ele usa o comportamento antigo do Excel. Só que quando ele retorna esse valor, ele não retorna o primeiro valor, e sim a intersecção da mesma linha. Tá? Então, se eu fizer essa mesma fórmula aqui, ó, aqui onde tem a caneta, na linha 10, ó, então eu peguei igual arroba B7, até aqui, ó, B13. Só que eu estou na linha aqui da caneta, ó. Então, ele vai fazer uma intersecção que vai pegar o quê? Olha só. Vou dar um Enter, ele vai retornar caneta para mim e não lápis, como era aqui. Então, ele pega sempre a intersecção da linha atual que eu digitei essa fórmula. Então, além dele ter esse comportamento de uma fórmula antiga, que ele retorna somente valores únicos, ele também faz essa intersecção que sempre vai retornar não o primeiro valor, e sim correspondente à linha digitada da célula. Show de bola? E se eu fizer fora do intervalo? Igual. Se eu fizer isso aqui, aí vai dar erro. Tá? Porque ele não está encontrando a linha. Ok? Então, só para exemplificar aqui o comportamento desse arroba. E agora nós temos aqui tabelas. Então, eu já mostrei para vocês que a gente poderia fazer, né, igual esse intervalo aqui, multiplicando por este aqui. Então percebam que ele consegue identificar o objeto e as colunas da tabela aqui. Eu vou dar um Enter, ó, e ele já faz o cálculo para mim de uma forma muito simples e rápida. Se eu fizesse adjacente à tabela, queria aumentar a tabela, veja o que acontece. Igual a este aqui, vezes esse intervalo aqui. Ele vai dar um erro de despejar. Agora, por que ele deu um erro de despejar aqui dentro? Isso acontece que as matrizes dinâmicas não funcionam em tabelas. Você pode referenciar tabelas, mas elas não funcionam dentro das tabelas. Tá? Então, mas Gerson, eu não fiz dentro da tabela, eu fiz ao lado. Então, mas a tabela expandiu. Percebam que a tabela expandiu para cá. E aí, sim, se eu dar um Ctrl Z, ó, e mais uma vez Ctrl Z, antes dele converter para a tabela, que ele faz isso de forma automática, aí funciona ao lado aqui, referenciando a tabela. Tá bom? Interessante também falar para vocês que é o seguinte, se eu estou referenciando aqui, ó, minha coluna, isso que é muito interessante também, se eu estou referenciando a minha preço unitário e quantidade aqui, ou seja, ele está referenciando sempre a coluna inteira, preço unitário e quantidade. Então, se eu colocar mais um valor aqui, ó, de, por exemplo, caderno aqui, colocar 2 e 15, ele vai sempre aumentar aqui o intervalo dinamicamente. Por quê? Toda vez que eu aumentar a tabela, ele vai aumentar o intervalo de forma dinâmica. Então, referenciar tabelas com matrizes dinâmicas é simplesmente fantástico, tá? Porque sempre você vai ter uma tabela de origem e ele sempre vai crescer de forma automática. Legal? Então, ou eu posso vir aqui igual,
simplesmente selecionar toda a tabela, ó, tabela 2. Então ele faz uma cópia aqui para mim de uma tabela. Então tudo que eu mudar aqui na tabela, inserir alguma coisa, ele vai fazer também. Posso pegar aqui cabeçalho e fazer aqui uma tabela de forma dinâmica. Então se eu tiver novos dados, ó, mais uma vez, ele vai sempre inserindo, ó. E não precisa ser da mesma linha, tá? Nesse caso não precisa ser da mesma linha. Então se eu pegar aqui um papel A3, sei lá, vamos pegar um papel A3, vamos pegar aqui, sei lá, 8, pegar 10, tá? Então olha só, ele vai replicando para nós aqui, sempre de forma dinâmica. Então referenciar tabelas é bem legal, tá? Muito bom dentro das matrizes dinâmicas. E também falar para vocês que recentemente também foram lançados 14 novas funções de matrizes dinâmicas, onde dessas 14 aqui, a maioria delas é sobre tratamento de texto, manipulação de texto em matriz. Tá, temos aqui ó, texto antes, texto depois. Vou deixar no card aqui para vocês assistirem, tá? Eu tenho um vídeo explicando todas essas funções aqui em um único vídeo, né? Quando surgiu essas matrizes aqui. No vídeo ainda não estava todas as traduções prontas aqui. Aqui só falta, na verdade, se vocês perceberem, no seu Office, você precisa digitar aqui o HStack, né? Ele vai ser provavelmente o empilhar H, mas ainda não foi traduzido. O restante foi tudo traduzido e são essas funções simplesmente sensacionais de matrizes dinâmicas. Existe o Map também, nova função, está surgindo novas funções com esses comportamentos de matrizes dinâmicas que estão facilitando muito, né, a nossa vida aqui no Excel. Menos trabalho, mais prático e mais fácil. Bacana? Então, convido vocês aqui para assistir esse vídeo das 14 novas funções. Convido você também para assistir o mini curso do Excel gratuito que está no canal aqui, ó. Vou deixar no link na descrição também para você acessar esse mini curso. E também não deixe de conhecer aí o meu curso completo, o Excel Expert, do básico ao avançado com dashboards e gráficos no Excel. Não perca essa oportunidade. Vou deixar aqui na descrição para vocês também. E não esqueça, ó, joinha e curtir. Inscreva-se nesse vídeo e até a próxima aula. Valeu!